Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Nós estamos construindo um processo para auxiliar você a dormir melhor. Você que tem problema de insônia, que desperta muito durante a noite, que tem dificuldade para adormecer, nós estamos preparando um processo que vai encaixar perfeitamente na sua necessidade e vai lhe ajudar a dormir melhor. Enquanto isso, estamos no processo de pesquisa, estamos estudando muito, nos aprofundando muito nesse tema. E para isso, estamos conversando com vários profissionais que são especialistas nessa área, médicos que entendem profundamente do assunto, terapeutas que trabalham todos os dias com pessoas que têm dificuldade para dormir. Preste bem atenção, porque as dicas dela poderão lhe ajudar a dormir melhor. Vamos então ouvir a palavra da especialista. Eu sou Cristiane Simões de Oliveira, eu sou médica, atualmente atuando em clínica da família, mas eu sou dermatologista e homeopata e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu me sinto mais confortável, apesar de ter bastante experiência, eu tenho 13 anos de formada, então eu já atendi a uma quantidade bastante razoável de pacientes, mas eu me sinto mais confortável de contar a minha própria história. E como médica, às vezes a gente egoicamente acredita saber muitas coisas das quais a gente não tem a menor ideia. E eu passei a respeitar ainda mais as pessoas que sofrem de insônia quando esse foi o diagnóstico ou o sintoma, na verdade, que me despertou para uma série de outras coisas. Todos os outros sintomas que eu apresentei até então, antes de chegar a um quadro caracterizado como insônia crônica, eles eram por mim ignorados e passava até a acreditar que eles eram aceitáveis, ou porque eles são socialmente aceitáveis, eram quadros normais que a gente lidava, né? Espera-se do médico, ou eu esperava de mim mesmo, os pacientes esperavam que eu estivesse sempre disponível para eles. Então, tempo para comer não era tão importante, tempo para beber água não era tão importante, inclusive se eu não bebesse água era super vantajoso, porque eu não precisava ir ao banheiro e eu conseguia dar conta de mais pacientes de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Então, todas essas coisas socialmente aceitáveis foram acabando com um equilíbrio, uma homeostasia emocional, psíquica, intelectual, e eu não fui me dando conta, exatamente porque essas coisas eram socialmente aceitas. O primeiro sintoma que me chamou a atenção, que eu realmente não estava bem, foi um cansaço muito grande que eu apresentava todos os dias, uma indisposição durante os finais de semana. Então, durante o final de semana, que era quando eu me permitia parar, eu só queria deitar e dormir, e eu continuava entendendo que isso era aceitável. Até que, parando para prestar atenção, quando essa exaustão chegou realmente no limite, eu já tinha dificuldades em me concentrar, eu tinha dificuldades em lembrar nomes muito semelhantes de substâncias químicas para fazer prescrição para paciente. Eu me dei conta de que o meu sono era a causa, ou a minha insônia era a causa daquilo tudo. Também durante algum tempo eu achei que acordar durante a noite era algo natural, do jeito que era comigo. Entendo as pessoas que acordam para ir ao banheiro, entendo as pessoas que acordam e voltam a dormir imediatamente. Eu não, eu acordava e não conseguia mais dormir. Quando eu comecei a ter essa exaustão, eu procurei uma psiquiatra, uma colega, e recebi o diagnóstico de depressão. Aceitei durante 7 dias esse diagnóstico e, para quem está nos assistindo, e a maioria acredito que sejam leigos, não é muito simples para um médico ele aceitar de cara qualquer diagnóstico se ele não acreditar que aquilo ali está acontecendo com ele. Então eu refutei, falei, não é isso, o que eu tô é burnout, e isso é um cansaço muito grande, é porque eu não durmo. Já sei, vou pedir férias no trabalho, vou conseguir descansar de maneira suficiente e eu vou voltar a trabalhar fazendo as coisas como eu sempre fiz.
Quando eu estava no final das minhas férias, então foi isso que eu fiz, eu tirei as minhas férias, não tomei a medicação que foi prescrita, tirei férias. Quando faltava uma semana para retornar das férias, que eu não tinha, férias em que eu não tinha feito absolutamente nada, não tinha conseguido descansar, apesar de só dormir, eu lembrei do bendito diagnóstico de depressão. Eu me encontro até num certo contrassenso, porque eu sou a pessoa que gosto de que a gente fale nomes de coisas, e isso vai de encontro ao que os psiquiatras em geral preferem, que não se rotule, mas é muito complicado também você lidar com algo que não tem nome. Então o nome ele tem uma importância, mas ele também não pode ser um fator limitante. Não acreditando nisso, resolvi tomar a medicação para depressão, 4 meses trocando medicação, aumentando dosagem, eu continuava com o que era a minha queixa maior, seguia acontecendo, que era não conseguir dormir. Todas as coisas que tia, avó, mãe falam, eu tentei fazer. Isso, obviamente, excluindo já as medicações das quais eu já estava fazendo uso. Então, não use o celular perto da cama, desliga o celular, não desliga, faz meditação. Todas essas coisas que me indicavam fazer, eu fazia, além de terapia, além de reiki. Então, até por esse relato, eu quero enfatizar que eu não sou uma médica dentro da caixinha, né? Eu me valho de todas as coisas que são possíveis para que a gente entenda e tenha uma melhora. Mas nada disso estava funcionando. Então, no auge da minha, que eu vou chamar de agonia, porque depois de 5, 6, 7 meses, ciente de que eu não estava dormindo, eu seguia não conseguindo dormir, nem com medicações, nem com nada disso, eu decidi que apenas um especialista em neurofisiologia cerebral, especialista em sono, do melhor hospital que eu conheço do Brasil, poderia resolver. Então eu marquei uma consulta com o Dr. Leonardo Ieradi, do Hospital Einstein, em São Paulo, e fui até ele. E foi com a ajuda dele que eu precisei encontrar um especialista dos especialistas para desconstruir a ideia da insônia na minha cabeça. Então a primeira coisa que ele me falou e que me surpreendeu foi: se você não estiver com sono, não fique dentro do quarto, não deite para dormir. E isso me surpreendeu como médica, como paciente. Se você estiver com sono, você vai deitar e vai dormir. Se você não estiver com sono, você não vai deitar e vai dormir. Isso já para mim já foi uma grande desconstrução. A segunda desconstrução foi toda a fisiologia cerebral que ele parou pacientemente para me ensinar. Ele falou: não importa se o nome que estão dando a isso é ansiedade, depressão, insônia crônica. Na verdade, todos esses são nomes e são picos de um iceberg de uma questão de desregulação cerebral que estão subjacentes. Então, se a gente não resolver isso, a gente não vai resolver nenhuma dessas outras coisas que tem todos esses nomes. E você pode estar apresentando um quadro com todas essas coisas simultaneamente, mas é que nem uma árvore que você só está podando galhos, você não está resolvendo o problema intrínseco. E basicamente eu me dei conta de que o problema é intrínseco é tão óbvio, mas eu sou daquelas que acredita que a obviedade precisa ser dita, era um desrespeito completo e absoluto em relação a coisas mínimas na minha rotina diária. Então, não comer no horário certo ou aceitar comer qualquer coisa, não beber água, não me dar tempo de lazer, não me permitir ter prazer com coisas cotidianas, acreditar de uma maneira até bastante doentia que o meu trabalho era muito importante, só o meu trabalho era importante e as pessoas precisavam muito de mim, e me dedicar exclusivamente a isso. E se não era isso, era um descanso, e o descanso era dormir, só que era um descanso que não me atendia, né? O descanso de deitar e dormir, ele não me atendia. Então isso foi se tornando uma coisa crônica. Apesar de eu dizer que a insônia crônica, o diagnóstico, etc., isso durou um período de 7 a 8 meses, eu tenho clareza de que a construção dessa desregulação ou desse distúrbio, ela foi construída ao longo dos 13 anos de trabalho.
Então, exatamente porque eu não entendia o que era o bem-estar normal, né? A Bia ontem falou no vídeo dela sobre normose, então exatamente isso, eu não tinha ideia, para mim normal era trabalhar, era atender paciente, era não deixar as pessoas na fila esperando, era independentemente do preço que eu pagasse para isso. E a desconstrução foi acontecendo na medida em que eu passei a incluir na minha rotina não só deitar e dormir, mas ir à academia. Outra orientação que eu recebi desse mesmo médico que me atendeu foi: você não vai dormir nada durante o dia, em algum momento o seu cérebro vai precisar de descanso e você vai deitar e vai dormir. Uma outra orientação que me pareceu muito simples e boba, mas que eu relutei a fazer, mas acabei fazendo, foi ter um gato. Nunca tinha pensado nisso, achei uma grande bobagem, até que em algum momento isso aconteceu na minha vida e eu entendo hoje o sistema que isso representou para mim, né? O que isso fez na minha vida. Me obrigava a ter pequenas rotinas em relação a terceiros, mas numa medida muito pequena. E botei muita coisa muito mais saudável na minha vida, então troquei a alimentação, mas nunca deixei de fazer a terapia, nunca deixei de fazer reiki, nunca deixei de tomar meus remédios. Ele trocou a medicação, ele passou uma outra medicação mais moderna, só que não foi só a medicação, foi o conjunto de todas as alterações que eu fiz e me permiti fazer para que eu voltasse à normalidade de ter um sono bem razoável hoje em dia. A primeira coisa é a gente se respeitar, né? Eu acho que quando a gente não respeita os nossos limites, eu sempre disse isso para os pacientes e eu nunca pratiquei. Aqui vai a minha confissão como médica. E eu também brinco dizendo que se eu falo para 30, 40 pacientes por dia, cada um deles ouve apenas uma vez, mas eu ouço 40 vezes. Então, eu realmente preciso daquela informação muito mais do que eles. Mas eu a negligenciava muito mais também. Então, os hábitos saudáveis que, inclusive, está na moda falar, mas não está na moda por besteira, isso realmente é muito importante. Então, uma alimentação saudável, não pular refeições, não importa, você é a pessoa mais importante. Isso é um outro vídeo do canal que também vale a pena assistir. Você é a pessoa mais importante, apesar de lá não estar dito isso, mas espera que você chegue a essa conclusão. Então, não renegar as suas necessidades de ter prazer, de fazer coisas que são importantes para você, de ter momentos de lazer, de beber água, de comer. Parecem coisas muito simples, mas como eu deixei de fazer, eu acredito que há outras pessoas que também nessa rotina enlouquecida que a gente se permite colocar e que a gente se coloca muitas das vezes, inclusive, para não olhar para outros problemas, a gente vai se negligenciando, se colocando em segundo plano e isso uma hora cobra um preço. Então, comer decentemente, não pular refeições, beber água, se dar momentos de prazer, tem sono, deita e dorme, não está com sono, sai do quarto. Foram coisas que eu aprendi a fazer, foram hábitos pequenos, fazer uma atividade física que te dê prazer, não importa, tá na moda fazer crossfit, tá na moda fazer, mas o importante é que aquilo ali, além de ser uma atividade física, também te traga prazer. São as coisas que eu coloquei na minha rotina e que hoje eu indico para os meus pacientes. Além do reiki, que eu sigo fazendo, além da terapia que eu sigo fazendo, além das medicações. Nada disso funciona, pelo menos na minha experiência, nada disso funciona, não existe uma pedra filosofal, não existe um Midas que vai, toque e faça um milagre, apesar de eu acreditar em milagres. Mas o grande milagre é você ter a oportunidade de aprender consigo mesmo e com as coisas que você fez de errado e ter a oportunidade de mudar.
Uma outra coisa que eu aprendi com o Dr. Leonardo Ierardi foi que ele colocou para mim, assim como uma prescrição médica regular, algumas regrinhas. Uma delas, que foi a mais difícil de seguir, foi que eu teria que acordar todos os dias às 7 horas da manhã, independentemente de estar trabalhando ou não, independentemente de ter sido suficiente aquele sono ou não, e que eu só poderia deitar às 11 horas da noite. Esses horários específicos foram baseados numa anamnese, numa conversa que nós temos, numa longuíssima consulta e longas consultas que nós tivemos durante alguns meses. Mas isso eu achava que eu ia tirar de letra, que ia ser super fácil, e ele falou para mim, olha, ainda que não seja muito simples, eu preciso que você siga essa nossa rotina, esse nosso combinado. E que entre 7 da manhã e 11 horas da noite, mesmo que você esteja com muito sono, que você esteja em casa, você não vai dormir. Inicialmente eu achei que isso era uma coisa facílima de ser feita, mas foi muito difícil. Foram as semanas mais difíceis, foi quando depois da consulta dele, eu tive que implementar isso. Eu cheguei a ficar com muita raiva dele, muita raiva, porque eu tinha sono nos horários diferentes e à noite, apesar de estar desse jeito, apesar de ter o horário de 7 da manhã para acordar e 11 horas da noite para dormir, nem sempre eu conseguia dormir nesses horários. Eu passei por fases de acordar mais de 8 vezes durante a mesma noite de sono, vamos chamar assim. Então, isso acaba com qualquer coisa. Memória... eu me sentia muito burra, eu tinha vários efeitos colaterais por conta de medicação, porque até a gente conseguir acertar essa medicação não foi uma coisa simples. Então eu tinha efeitos colaterais como tremores finos que me davam uma angústia antecipatória, me davam uma ansiedade antecipatória, que era como é que eu vou fazer cirurgia se eu não consigo nem ter a mão firme para fazer uma prescrição. Então foram angústias que eu fui vivendo, nada disso foi uma linha reta e não foi uma rotina simples de ser seguida. Eu também tentava me tranquilizar quando eu ficava muito angustiada, porque havia dias de altos e baixos, havia dias que eu conseguia ter menos períodos de insônia, mas eu voltava logo em seguida a ter períodos de muita insônia. Esse sono é interrompido, né? Porque há tipos diferentes de insônia também. Às vezes eu achava que nossa, agora eu já tô ótima, já tô boa, já posso trabalhar amanhã, tô maravilhosa. E em seguida vinha uma semana em que não tinha acontecido nada demais e eu voltava a ter um padrão de sono, de mal-estar, igual ao que eu tinha apresentado anteriormente. E isso é bem frustrante. Então, uma outra coisa que eu quero dizer para as pessoas que estão passando por isso é que não desistam, né? Até porque não acredito que desistência seja uma das possibilidades que a gente tenha, que pode ser bastante difícil encontrar um conjunto de combinações que façam que você volte à sua normalidade. Então, para mim, o Reiki funcionou, para mim, terapia funcionou, para mim, medicação funcionou, para mim, trocar de médico funcionou, mas pode ser que para você outras coisas funcionem. Florais pode ser que funcione para você, massagem pode ser que funcione para você, meditação pode ser que funcione para você, acupuntura pode ser que funcione para você, outras combinações, mas todas essas coisas elas são muito importantes e não podem e não devem ser negligenciadas ou tratadas como terapia alternativa ou de segundo plano. E aqui é uma médica com CRM dizendo isso para vocês, porque eu precisei passar por todas essas coisas para descobrir que o conjunto dessas terapias e de toda essa ajuda que eu recebi foi o que me ajudou a voltar à normalidade.